Senhoras e senhores, estamos aqui hoje com o Danilo. Danilo é um amigo de longa data meu já, de muitos anos, acho que mais de 6 anos, 5, 6 anos nessa altura. Danilo tem uma agência internacional trabalhando com negócios locais, um modelo de negócio muito interessante. E eu trouxe ele aqui hoje para a gente fazer um estudo, entender um pouco mais sobre a empresa dele, em primeira mão, entender como ele fecha clientes lá fora. A maioria dos clientes estão aí na Flórida, também outras partes dos Estados Unidos. A gente vai passar por tudo isso. Então, Danilão, para iniciar aqui, se você puder falar um pouco mais de você para o pessoal e o que você faz. Beleza. Como você falou, eu tenho uma agência de redes sociais, né? A minha agência é um pouco diferente da sua. A gente é uma agência que presta o serviço full service. Então a gente faz toda a parte orgânica de produção de conteúdo, desenvolvimento de branding, toda essa parte, e a parte de performance também, com criação de landing page, rodar anúncios em Meta, em Google. A gente tem uma abordagem um pouco mais ampla e a gente trabalha mais com negócios locais. Começamos trabalhando com diversos nichos, advogados, pessoal que faz telhado, e a gente acabou se encontrando mais na parte de clínica médica. Muito porque a nossa parte de produção visual, os vídeos e tudo mais, ela é muito high level. A gente trabalha com videomakers profissionais que têm equipamentos fantásticos, então essa parte visual de uma rede social, de uma clínica médica que vende beleza, que vende essa transformação, acabou dando um match muito legal. Então, óbvio que a gente ainda trabalha com alguns clientes antigos de outros nichos, mas a gente tem se especializado cada vez mais em produzir o serviço voltado para a clínica médica no exterior. A gente começou pela Flórida, como você falou, fomos ganhando espaço ali na região de Miami, e aí o negócio foi crescendo, a gente foi subindo, eu brinco, né? A gente foi caminhando para cima ali, chegamos em Orlando, agora a gente está bem espalhado ali na Flórida, e recentemente a gente começou a expandir a nossa atuação. Como é negócio local e a gente depende de videomakers e profissionais ali locais também, o meu processo de expansão está sendo bem consciente nesse sentido, da gente encontrar um profissional legal em uma localidade e aí fazer toda a prospecção naquela localidade. Então hoje a gente conseguiu já ganhar um pouco de mercado em Nova York, a gente está expandindo ali em Los Angeles e estamos no outro lado do mundo também, fomos para Londres e estamos conseguindo também conquistar alguns clientes ali que nos pagam em Libra, e são mercados diversos, são mercados muito interessantes, mas a essência acaba sendo a mesma, né, de clínicas médicas e prestar esse serviço para essas clínicas. Perfeito, é um modelo muito bacana, é diferente do que eu estou acostumado. Quando a gente pensa em agência, muitas vezes, pelo menos no meu mundo de tráfego pago, onde a gente está acostumado a fazer um serviço para um cliente que a gente está basicamente negociando online, entregando tudo online, você tem um fator no seu serviço, uma parte essencial que demanda uma presença física, demanda essa criação de conteúdo. Isso também diferencia muito vocês, isso agrega muito ao serviço. É uma agência hoje de criação de conteúdo que não pode ir na casa do cliente, não pode ir no escritório do cliente e fazer a gravação, não consegue agregar muito valor. Então é bem interessante como você estruturou e fez funcionar esse modelo. E aí, se você puder explicar um pouco mais sobre o modelo, o seu time hoje, como é que funcionam os entregáveis, como é que você explica isso para o cliente, como é que você principalmente operacionaliza isso tudo. Perfeito. Hoje a gente tem 90% do time remoto, né, que são aqueles serviços que a gente presta que não depende da presença física do profissional, que é a parte de criação de roteiro, a parte de copywriting, a parte de gestão de redes sociais, a própria parte de tráfego, a edição de vídeos. Então, tudo que a gente consegue fazer remotamente, a gente faz remotamente. O nosso time é Brasil, né? Nosso time é brasileiro e tudo mais. Mas como eu preciso dar esse requinte, né? Entregar isso com um pouco mais de qualidade visual, eu dependo desse profissional local. Então, esse é o único profissional que eu tenho localmente, para todos os meus clientes, que é o videomaker. E a forma como eu estruturei eu tenho todo o meu time aqui, o videomaker ele vai apenas para fazer a captação. A gente faz uma reunião de briefing, a gente passa todos os roteiros, explica certinho o que ele precisa gravar e ele vai mandar esse material pra gente, pela nuvem mesmo. O nosso time aqui, então, faz toda a cadência desse material, separa tudo, organiza os vídeos e os editores dão vazão para isso e começam a distribuir. Então, basicamente é isso, assim, em termos de time. Hoje, uma conta nossa, operam ali talvez 7 ou 8 profissionais, que é a Account Manager, Copywriter,
designer, um gestor de tráfego, um videomaker, um editor de vídeo, um especialista de marketing digital e o pessoal do web development. Então são pelo menos 8 profissionais que estão trabalhando ali naquela conta daquele profissional. Então é um scope um pouco mais aberto que o seu, mas tem funcionado legal, tem uma fluidez bacana. Boa, e o interessante desse, principalmente uma vantagem competitiva que a gente tem até em cima das agências americanas que estão lá, é que a gente consegue ter um time excepcional no Brasil, onde a gente consegue pagar melhor a equipe, a gente consegue trabalhar com menos clientes. Muitas vezes a gente não tem que bancar um escritório chique em Nova York, a gente não tem que bancar, enfim, um lugar, todos os benefícios lá de pagar um custo de vida mais alto, que é um funcionário em dólar nos Estados Unidos. Isso torna a gente mais competitivo. Na minha agência eu vejo várias vezes isso na prática, onde o meu gestor consegue atuar melhor do que um gestor americano por ter menos contas, ele já pode gerenciar menos contas, muitas vezes ele tem um padrão de vida muito melhor do que alguém na mesma posição nos Estados Unidos mesmo. Isso tudo, os clientes percebem isso quando a gente faz a proposta de fechamento e como você explicou, você consegue envolver várias pessoas para fazer esse serviço e entregar um serviço de qualidade. Acaba que a qualidade do entregável ali, ela é maior porque a gente consegue, nesse formato, remunerar melhor as pessoas que trabalham com a gente e trazer talentos mais qualificados. O cara que ganha, sei lá, $2.000 que mora lá, ele é um profissional menos qualificado do que um cara que mora no Brasil e ganha R$10.000 fazendo o mesmo serviço. Exato. Entendeu? A gente consegue trazer pessoas muito mais qualificadas pelo mesmo patamar de custo. Então a gente entrega mais qualidade para o cliente nesse sentido também. Exatamente. E um ponto, você falou do seu tipo de cliente ideal, você trabalha hoje com primariamente ali med spas, principalmente med spas, também com alguns outros nichos. Em meses anteriores você trabalhou com outros tipos de cliente também. E eu sempre gosto de ressaltar a importância de fazer um serviço para um tipo de empresa que você entende, que você é um expert e você, por consequência, tem uma vantagem na hora de fechar. Então, eu queria entender como é que foi seu processo para chegar nesse nicho, se você chegou naturalmente nesse tipo de cliente ideal, qual foi seu critério ali, o que você identificou que fez sentido e como isso impacta, ter esse nicho impacta no seu dia a dia prospectando. Com certeza. A minha trajetória ela foi um pouco menos estruturada no começo, né? Então, eu comecei a agência de marketing aqui no Brasil. E aqui no Brasil eu comecei já a trabalhar com algumas pessoas de estética, dermatologista, cirurgião plástico e tudo mais. Então eu já tinha esse arsenal, já tinha conteúdo para mostrar, mas no momento que eu decidi ir para Flórida, ir para Miami e tentar prospectar clientes lá, o que eu fiz, a minha porta de entrada foi através de um grupo de network. Então, através de uma cliente que eu prospectei pelo DM, advogada, lá dos Estados Unidos, inclusive pagando muito barato para mim, mas só para eu começar a testar, nem era produção de vídeo ainda. A gente fazia estático, carrossel e tal para ela, mas ela foi a porta de entrada. E aí ela gostou do serviço, a gente entregava um material bem bonito, de design mesmo. Ela me indicou para uma outra amiga, e essa outra amiga, ela fazia parte desse grupo de network. Então, eu acabei perguntando ao pessoal, tentando me envolver, e esse grupo de networking tem grupos, é um grupão dividido em várias células, e algumas dessas células são online, no Zoom. E aí, conversando, eles acabaram deixando eu participar disso, até porque o meu serviço é prestado remotamente, então eu conseguiria até gerar negócio ali dentro do grupo de network. Só que isso fez com que eu conhecesse muita gente de muitos nichos diferentes. Então, o que aconteceu é que eu comecei a pegar, igual eu falei, peguei uma empresa de telhado que fazia parte do grupo, peguei advogado que fazia parte do grupo, peguei alguns clientes de estética, med spas, né, que faziam parte do grupo também. Então, eu comecei de maneira muito broad, né, muito ampla, mas em um determinado momento as clínicas estéticas começaram a ver esse trabalho, e como eu já tinha material de clínica estética em vídeo aqui do Brasil, isso se tornou um diferencial bem grande. Então acabou que o nicho foi assim que surgiu, né? Eu comecei de maneira ampla, mas a gente vai se encontrando, a gente vai entendendo
qual que é o nosso grande diferencial. Exato. Eu tinha uma vantagem competitiva na produção de vídeo para clínica estética. Eu não tô gravando com celular o procedimento. Então a gente faz B-roll, a gente pega slow motion, a gente joga uma luz legal. Então a gente tinha essa vantagem competitiva. E isso abre os olhos do cliente. E cada vez mais você vai entrando no nicho, você vai entendendo como que o nicho funciona, isso vai te dando ainda mais autoridade. Então hoje, quando eu começo a fazer uma reunião de prospecção com uma clínica, a gente conversa de maneira mais interessante. Eu conheço os procedimentos. Eu vou no site da clínica, eu sei os procedimentos que ela realiza, eu já venho com uma ideia de campanha, eu já venho com uma ideia de vídeo. Então a pessoa, ela olha e fala, cara, eu tô falando com alguém que é especialista. Eu tô falando com alguém que, no momento que eu fechar esse contrato, vai saber o que fazer. Eu não tô testando alguém que produz vídeos legais. Eu tô realmente confiando em alguém que um expert sabe, que já fez várias vezes. E que tem exemplos, né? E que tem várias clínicas médicas nos Estados Unidos e ao redor do mundo. E uma coisa que acontece também eu mostro um vídeo de um cliente e a pessoa conhece o cliente. Né? Todo mundo meio que sabe quem são os concorrentes e tudo mais. Então, eu conheço esse pessoal, eu gosto muito do trabalho deles, é você que está fazendo para eles, entendeu? Então isso gera um outro nível de conversa. Então, você nichar é a melhor coisa que existe. Como que você acha esse nicho? Eu acho que vai muito da parte empírica. Talvez no começo você realmente precise testar bastante coisa, ver o que você é bom, ver o que te interessa. Eu gosto de produzir vídeo bonito, eu gosto de produzir vídeo de branding. Então, eu trabalhar com um advogado, eu vou sempre tentar colocar um branding ali, mas acaba que a proposta do conteúdo para um advogado ela é um pouco diferente. Ela é um conteúdo mais informativo, ela é um conteúdo mais relacionado ao caso da pessoa. Você não tem ali aquele storytelling de transformação que você tem numa clínica estética. Entendeu? E eu gosto de trabalhar com isso. Então, eu juntei uma coisa que eu sei fazer bem, uma coisa que me interessa, e isso se tornou o meu nicho. Mas é a melhor coisa que tem. Você nichar a sua agência vai te permitir, inclusive, cobrar mais caro. Exatamente por esse fator expert. A pessoa não quer ter que pagar por uma curva de aprendizagem. Que é o quê? Eu contrato uma pessoa que sabe fazer vídeo, mas ela ainda vai ter que entender o meu nicho. Ela ainda vai ter que entender quais são os vídeos que performam para minha audiência. Ela vai ter que entender quais são as melhores campanhas de anúncios para fazer. Então, já do momento zero ali, você já consegue, eu cobro mais caro, mas olha o que eu vou te entregar, né? Eu vou te entregar muito mais inteligência com base em experiência. Muitas vezes até inteligência ao vivo de estar trabalhando com 10, 20 med spas simultaneamente que todos vão ter estratégias únicas, mas de certa forma essas estratégias vão seguir na mesma direção. A forma de trazer lead para um med spa na Flórida é muito parecida entre todos os med spas, com uma diferença ou outra. Então você vende isso com muita facilidade. Você fala, olha, uma coisa que eu uso muito, a gente trabalha com e-commerce, marcas de suplemento, fazendo tráfego pago, eu falo, olha, a gente vai fazer a mesma estrutura de campanha que a gente está implementando para uma marca de suplemento fazendo 400 milhões por ano. Então, o cara que tem uma marca que faz 100 mil por mês, vai olhar para isso e falar, pô, eu vou ter essa inteligência da marca que eu usei de inspiração minha vida inteira, a marca que eu vejo o galpão delas em Dallas, em Texas, e vejo que os caras estão lá na frente. Essa mesma agência vai conseguir entrar aqui e fazer vai ter essa mesma inteligência dos caras. Isso aí muda completamente a percepção do cara sobre você. E aí ele vai fazer um esforço para te pagar o que você pedir para ele no final da call. Exato. E aí por isso eu acho muito interessante para chegar nesse nicho, aí é aquele processo de você testar, trabalhar com alguns nichos diferentes, até você achar onde você vai criar alguns cases sólidos, e aí depois você vai focando ali em 1 ou 2 nichos para ter essa base e facilitar muito o processo daí para frente. Sim, e é importante também você fazer isso com direcionamento, né? Então, saber quais negócios que tem potencial na média de te pagar e que você tem potencial de entregar. Né? Não adianta você adorar trabalhar em padaria, porque a padaria ela tem uma margem muito baixa e ela não vai conseguir te pagar $2.000 mais ad spend, não vai.
Então, assim, você precisa fazer um pouco de pesquisa, né? Listar alguns nichos, entender e tal. Um med spa hoje, na média, nos Estados Unidos, fatura 1 milhão por ano. Então, cara, um med spa estabelecido que fatura 1 milhão por ano, ele tem condição de me pagar 24 mil dólares por ano. Ele tem condição até de me pagar 50. Então, assim, a luta, a busca é exatamente essa. Tá, hoje eu cobro 2.000, 2.500, dependendo do que a pessoa quer, 3.000, 4.000 dólares. Mas a ideia é tentar cada vez jogar isso para mais caro, para a gente ter tickets cada vez maiores também. E isso você só consegue sendo realmente o especialista. Exato, com certeza. E aí isso já entra muito na minha próxima pergunta aqui, que é sobre quem está começando a prospectar lá fora, muitas vezes vê como principal o desafio, como é que eu vou vender para essa galera? Eu vou chegar na call de vendas, o cara vai, um americano, vai achar que eu, enfim, não vai me achar inferior por ser brasileiro, call de vendas eu vou ter essa dificuldade. Queria entender como é que foi o processo de passar da prospecção aqui no Brasil para a prospecção lá fora. Muitas vezes é mais fácil até do que o pessoal acha. O processo de vendas é o mesmo, só que a gente está prospectando para uma empresa de fora. O fator essencial é você manter a confiança. Se você gagueja em qualquer tipo de negociação, se você não entra confiante para aquela negociação, acabou, né? Então, assim, só que você também tem que se conhecer. Então, se o seu inglês não é fenomenal ou se você não consegue se comunicar em inglês de maneira apropriada para ter uma conversa, você não precisa ser um mega fluente, nada do tipo. Mas se o seu inglês ele é um inglês que não te permite ter a comunicação, cara, você não vai prospectar em inglês. E aí, pode trazer, às vezes, um sócio. Pode trazer um sócio que saiba falar inglês ou vai atrás do nicho que fala a tua língua. Então, tem brasileiros que moram nos Estados Unidos, você pode prospectar em Portugal, que a moeda é euro. Você pode se virar dessa forma, entendeu? Ou você traz um closer para a tua agência, que é a pessoa que vai ficar responsável por fazer essas reuniões de venda, e você fica só no backstage. O que eu acho que é a evolução natural para qualquer dono de agência que começa a faturar muito, é você se desobrigar cada vez mais. Coloca seus closers ali para fazer isso. Então você pode trabalhar de diversas formas. Você tem que ter recurso na sua mente para entender como que você vai passar por esse obstáculo. Mas da minha experiência, a pessoa ela não te julga só pelo fato de você ser brasileiro. Eu nunca tive uma reunião que a pessoa falou: "Ih, ele é brasileiro, então tchau". Ela vai pelo menos parar para te ouvir. Talvez eu tenha perdido alguns negócios porque a pessoa internamente falou: não quero fechar com alguém que é de fora. Mas eu não vejo isso acontecer como uma barreira já de entrada muito grande. O que importa é você saber que você mostra resultado e você ter a confiança de falar: cara, não é porque eu estou no Brasil que o meu trabalho é pior. Entendeu? Inclusive, olha esse resultado desse cliente, olha o resultado desse cliente, tudo mais. Então é você ter essa confiança e não deixar que isso seja um fator que vai te limitar, entendeu? É chegar com o pé na porta e se posicionar da maneira correta. É aquilo, eles querem alguém que resolva o problema deles. Nos Estados Unidos, principalmente, estão extremamente acostumados a contratar das Filipinas, da Índia, da América do Sul, da Ucrânia, e eles sabem que você consegue fazer um serviço muitas vezes com mais qualidade do que contratar internamente. É complicado você trazer alguém: vou contratar um americano para minha empresa. Você vai ter que pagar encargo, você vai ter que pagar um salário mais alto, você vai ter que... É um processo mais engessado. A maioria das vezes, se você chega com uma solução que resolve o problema do cara de forma rápida, de forma eficiente, e você consegue passar isso na call, o cara nem vai lembrar de onde você é. E o americano ele tem uma mentalidade muito business. Então, assim, ele não se importa muito com os meios, ele se importa com o resultado. Então, cara, se você tem qualidade, se você entrega o que você fala, e ele tem uma mentalidade americana muito de confiança. Então, assim, cara, se eu confiei e eu assinei um contrato com você e você me diz que você vai me entregar isso, isso e aquilo, se você entrega, tá tudo bem. Agora, se você não entrega, a sua reputação cai de maneira drástica lá. E quando você está trabalhando em nichos, em meios, as pessoas se conhecem, as pessoas se conversam. E as pessoas têm grupos, med spa mesmo, cara. Eles têm grupos de DM que tem 200 med spas na Flórida e, tipo, eles conversam
o tempo inteiro. Ah, você conhece tal representante de tal marca e não faz negócio com ele de jeito nenhum, porque isso aconteceu comigo, isso. E ao mesmo tempo eles pedem indicações. Pô, alguém que faz tráfego para me indicar? E aí o seu cliente, se tem uma boa referência de você, vai te indicar. Então tem muito disso, assim, do boca a boca ele funciona também. Então é muito importante você não querer se aventurar muito, porque você pode manchar a sua reputação de maneira muito rápida nos Estados Unidos. Se o mercado é competitivo, para você ter uma agência, você tem que ter um serviço que de fato seja único, que de fato resolva um problema. A gente vê muita agência que às vezes escala muito rápido, fecha 100 clientes, e aí quando vai ver fecha 50 clientes no mês, quando vai ver saíram outros 30 clientes, e aí é um serviço, uma retenção baixa. Nosso propósito aqui é fazer uma agência de longo prazo, uma agência que trabalhe com clientes por anos. Então, ter um bom serviço é um pré-requisito, ainda mais se você quer crescer dentro do nicho. E uma coisa importante também é que quando você está começando, você tem muito ímpeto de querer fechar um negócio. Pô, eu quero ter o meu cliente, eu quero... E você acaba, às vezes, prometendo muita coisa, às vezes não amarrando muito as pontas. Então, desde o começo é importante que você tenha tudo isso muito bem fechado, em contrato. O cliente sabe que você vai entregar aquilo e que tem coisas que fogem o seu controle e que dependem do cliente. Um exemplo óbvio, se o cliente não te passa o acesso, como que você vai rodar a campanha? Se o cliente marca a gravação de vídeo com, sei lá, 6 modelos para fazer B-roll e tudo mais, e só vão 3, ou a pessoa que ia gravar o vídeo falta, como que você vai entregar a quantidade de vídeos necessária? Entendeu? Então, tudo isso precisa ser muito bem conversado com o cliente, porque na hora que acontecer um imprevisto e todo mundo passa por imprevistos, você vai estar resguardado e falar, olha, mas tá vendo aqui que a gente conversou lá atrás de que para eu te entregar 20 vídeos por mês, eu precisava que a gravação fosse de tantas horas e que os roteiros fossem seguidos e que tantas pessoas estariam envolvidas. Então, são coisas que a gente não pensa até acontecer o problema. Então, uma dica aí para alguém que tá talvez iniciando agora é, cara, tome o tempo para você fazer uma estrutura muito bem amarrada, em vez de tentar já no ímpeto começar querer prospectar, querer fechar de qualquer forma. Tem muito coach aí que fala, primeiro você pula do penhasco, depois você faz o avião. Em alguns casos você realmente tem que tomar um risco, de ver o que fazer depois, mas não para esse tipo de coisa, não no que envolve contrato, o entregável, a forma de trabalho. Tudo isso precisa estar muito bem conversado, porque o combinado não sai caro. Com certeza, aí entra muito alinhamento de expectativas já na primeira reunião, antes de fechar. Às vezes a gente recebe algumas marcas que ainda não faturam uma quantidade que mostra que é uma marca validada no mercado. O próprio fundador ainda está em processo de entender se o produto dele vai funcionar no mercado, e aí eles trazem uma agência, às vezes com a expectativa de que a agência vai resolver todos os problemas dentro daquele negócio, quando na verdade tem que ficar muito claro que a gente vai implementar a melhor estrutura de campanha possível aqui. Existem coisas que só o seu produto vai poder entregar. O cliente compra de você uma vez, ele vai comprar de novo? O cliente que vem para o seu Med Spa, ele tem uma boa experiência, ele vai falar bem do seu Med Spa, ou as suas avaliações no Google estão em 2 estrelas? Então tem todo um alinhamento importante. E por isso até que é sempre bom prospectar clientes já com uma base, né? Mais bem estabelecido. Uma coisa que toda agência de tráfego esbarra com um problema é a questão do marketing versus comercial, versus a pessoa de vendas ali dentro. Eu posso gerar os leads mais qualificados possíveis, mas se o teu comercial não entra em contato em um timing relevante, se o teu comercial não tem um script de vendas e não consegue fazer a conversão, sim, cara, como é que você vai ter resultado com relação a isso? Então tem muitas agências que inclusive trazem o comercial, fazem a parte de appointment setting, é uma coisa que inclusive eu estou avaliando colocar na minha agência para entregar o serviço e dar mais resultado para os meus clientes, mas esse alinhamento de expectativas. A minha agência hoje não faz esse serviço. Então, assim, o resultado depende de uma colaboração entre eu entregar o lead qualificado e você captar esse lead e fazer a conversão. Ok, estamos acordados? Beleza, entendeu? Porque aí eu só sou cobrado até esse ponto aqui.
entendeu? Eu não sou cobrado pelo resultado final. No teu caso, é e-commerce. Então, vocês controlam todo o processo até a venda final. Então, você consegue investir nos tantos, vender o tanto, né? E no meu caso, eu gero o lead precisa marcar a consulta e converter. É um processo um pouco mais manual do que alguém só entrar no site, fazer uma compra e receber o produto. Então, esse alinhamento de expectativas, ele realmente é muito importante. Com certeza, com certeza. E agora mudando um pouco a direção da conversa, eu lembro que quando a gente se conheceu, você vinha de um mercado, de um tipo de empresa mais tradicional. Você tinha uma localização física, você tinha alunos, era uma empresa de educação, você pode até dar um contexto maior sobre como era a sua empresa antes, mas como é que foi essa transição para um modelo de agência e um modelo de agência que por si só já é um modelo muito lucrativo, mas levar isso para o exterior, ganhar em dólar, receber dos clientes em dólar, como é que funciona, quais vantagens você viu em mudar e hoje tendo esse negócio lá fora, o que você vê comparado aos negócios mais tradicionais que a gente vê hoje? Com certeza, a empresa que eu tinha era uma empresa de educação, a gente fazia aulas particulares, fazia tutorias, mentorias para alunos de ensino médio. E é um negócio bem legal. Eu comecei esse negócio quando eu estava na faculdade ainda, foi um negócio que escalou de maneira bem interessante. Aqui em Brasília a gente teve um nome bem legal, a margem é muito boa do negócio, mas é um negócio que o ticket é relativamente baixo. Então a gente está falando de um ticket na época médio de 600 a R$1.000 por aluno, com uma margem ali de uns 60%. Então assim, é um negócio legal, mas a transição aconteceu no momento em que eu comecei a gerar o tráfego e fazer o marketing, fazer a produção de conteúdo para esse meu negócio. Então eu aprendi tudo para isso, né? E a gente começou a escalar. Depois eu criei uma plataforma digital de estudos e tráfego. Então assim, eu aprendi muito do contexto de marketing digital. E nesse sentido foi a época que coincidiu da gente interagir, né? Então o que aconteceu foi que eu estava no meu negócio e você começou a sua agência do Brasil, né? E aí eu comecei a ver o modelo de negócio que você tinha. Eu te instiguei a ir atrás dos clientes internacionais. Sim. E eu vi que isso era uma possibilidade de eu fazer, porque eu tinha os recursos, eu tinha as habilidades necessárias para prestar o mesmo serviço. Então o que aconteceu foi que eu comecei uma prospecçãozinha aqui, ali e tal. A gente começou a ter os clientes. Meu primeiro cliente não foi nem nos Estados Unidos, foi um cliente na Alemanha, cirurgião plástico. O ticket que eu cobrava dele era de €1.800 na época. Então assim, eu comecei a avaliar isso. Cara, eu tenho um custo grande aqui, a minha margem é legal, estou ganhando dinheiro aqui, mas é meu cliente que eu presto serviço de qualquer lugar do mundo, basta eu ter meu computador e minha internet, vai me pagar €1.800. Na época, isso dava, sei lá, 12, 13 mil reais, né? Você começa a avaliar esse tipo de coisa, entendeu? E aí você pensa, cara, se eu tiver 2 desses, eu vou ganhar 30. Se tiver 10 desses, eu vou ganhar 110, 120 mil reais. Então, foi realmente uma questão de fazer contas. E eu testei, botei o dedinho ali na água, vi que eu conseguia prospectar, vi que eu conseguia entregar resultado. Isso foi muito importante também. Foi um cliente que na época estava na pandemia. Ele montou uma clínica, ele tem centro cirúrgico dentro da clínica dele. Tipo assim, ele investiu muita grana. Um ano depois que ele abriu, pandemia. Fechou tudo, ninguém fazia cirurgia que não fosse cirurgia realmente necessária. E ele ficou desesperado. E aí foi nesse momento que a gente entrou, eu fiz um funil, deu ali o tempo da pandemia e tal, começou a poder atender de novo. A gente botou o tráfego, fiz um funil para ele bem legal, e a gente deu ROI para ele de 5.500%, 55 de ROI para ele. Nossa. Então assim, foi absurdo, assim, explodiu muito absurdo. E aí nessa eu falei, pô, eu consigo fazer isso, eu sei fazer isso. E aí começou, e aí foi todo esse processo. Prospecção em DM mesmo no começo, mandando 20 DMs, que era o meu limite, né, da minha conta. 20 DMs por hora, bati uma hora, eu mandava 20. Aí, você não pode mais mandar mensagem. Aí esperava bater uma hora, mais 20. E aí eu fui fechando alguns clientes assim, entendeu? Então, foi essa transição. Hoje, o faturamento é muito maior do negócio que eu tinha, com um estilo de vida, um padrão de vida um pouco mais interessante, com mais liberdade, o fato de eu poder viajar, visitar meus clientes nos Estados Unidos, na Europa, sem perder uma aula particular.
você precisa estar ali para dar aula particular. Eu já tinha chegado num momento que eu tinha os professores particulares trabalhando, então eu tinha essa liberdade também. Mas acaba sendo mais interessante, assim, pro estilo de vida que eu quero ter, o modelo de agência ele me proporciona muito mais fácil chegar nesse padrão de vida. Não, fantástico, fantástico. Eu concordo plenamente. É um modelo onde você consegue ter aquelas 3 liberdades que normalmente se fala, né? Liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade de tempo. Você faz sua agenda, depois que você cresce, tem um time, você não precisa nem muitas vezes estar envolvido na operação no dia a dia, fora administrar aquilo tudo, que é um baita trabalho, mas que você consegue organizar. Pô, quero fazer uma viagem em março. É só você organizar e você pode fazer em qualquer momento. Então é um modelo muito legal. Lucratividade, liberdade, é fantástico. E pra gente finalizar, até um tópico, você já entrou um pouco na formas de prospecção, como de fato fechar esses clientes. É de longe a dúvida da maioria das pessoas. Você já falou de grupos, fazer serviço muitas vezes no início para criar case, fazer um serviço cobrando menos, criar relacionamento, entrar num grupo. Se você se posiciona como expert dentro de um grupo, sei lá, de 200 MedSpas, presta serviço de graça para 1, 2, 3 MedSpas, cria case, começa a ser recomendado, você criou ali o seu oceano azul de prospecção. Fora isso, você falou de DM também. Então, queria que você falasse um pouco mais hoje como é que funciona a sua prospecção e ao longo do tempo como ela foi se desenvolvendo para chegar no que ela é hoje. Perfeito. Hoje, a nossa geração de lead mais robusta é através de funis de anúncio em Meta, né, Instagram e Facebook, que vem desproporcionalmente a maior quantidade de prospecção que a gente tem, de prospects que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, é um funil caro. Né? Então, assim, você precisa ter uma grana no mês a mês que você tira do seu fluxo de caixa para investir nos anúncios. O retorno é muito interessante porque vamos supor que você gasta ali 15 mil por mês, mais ou menos, com anúncios. Se você fecha um cliente, você meio que já bate isso no primeiro mês, dependendo do seu ticket, ou vai demorar 1, 2 meses ali para fazer. Só que com 15 mil por mês você vai fechar potencialmente, assim, reuniões você vai fechar muitas, talvez 30 reuniões por mês, e a taxa de conversão nisso, se você tem repertório, você acaba fechando pelo menos uma todos os meses, e aí vai ter mês que você vai fechar 5, como é o caso do mês passado, tem mês que você vai fechar só 2, tem mês que às vezes não vai rolar, mas na média esse investimento nos anúncios acaba se pagando tranquilamente, principalmente se você considerar o LTV do cliente. Mas existem formas de prospecção para quem não tem essa grana que também são muito efetivas. No meu caso, eu comecei com DM, é um trabalho muito manual, é um trabalho que, a galera vai te bloquear, acaba sendo desmotivante, assim, você encontra um perfil super legal, cara, eu queria muito trabalhar com essa pessoa, manda ali o DM, a pessoa te bloqueia. Quem nunca? Então isso acaba acontecendo. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão recebendo mais robôs no DM. Então, assim, acaba virando uma coisa que as pessoas nem olham mais, sabe? Então, o DM hoje, e até o e-mail marketing também, ele acabou se tornando uma coisa que você precisa mandar muito para uma pessoa calhar de assistir. Beleza, vai fazer. Vai te dar a chance de conversar, entendeu? Sim. Então, a taxa de conversão é muito menor, mas, ao mesmo tempo, você só gasta tempo. Você não gasta dinheiro para fazer essa. Principalmente para quem não tem caixa e tem tempo, né? Você bota ali, vou botar 2 semanas aqui e vou mandar 30 e-mails por dia. Não, é uma coisa que cansa, você falou, desmotiva, você recebe um monte de não, mas daqui a pouco vem um sim, esse sim vira o seu primeiro cliente, que vira o seu case, que possibilita o funil depois para você trazer 30, 40 reuniões por mês. E você entrou num ponto que é interessante, as pessoas, elas são muito orgulhosas muitas vezes, e aí, não vou fazer trabalho de graça, não vou trabalhar de graça, mas se você fizer isso de maneira estratégica, isso pode ser a melhor coisa que você faz. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está falando de uma agência de criativo igual a minha, que depois vai evoluir para tráfego e tudo mais. Cara, você identificou um nicho, você fez sua pesquisa, você sabe que na média aquele nicho fatura um valor relativamente bom para você conseguir te pagar e tal, você, enfim, conseguir aquele cliente de maneira saudável. Cara, pega 3, 5 pessoas desse nicho, aqui no Brasil mesmo, entendeu? Produz conteúdo, faz ali e tal, monta esse arsenal de graça, porque isso vai virar case, né? E outra, muitas vezes, se você faz um trabalho bom, eu vou fazer uma gravação de graça aqui pra você, e você gostou, sei lá, às vezes você vai querer fechar.
Não, nem, pô, seu trabalho é legal, vamos fazer aí um negócio. Então, isso acaba gerando negócio também. Eu acho que você tem uma barreira de entrada muito mais baixa para você propor isso, então virar. Eu fiz isso bastante. Quando a gente testou uma época para advogado também. Então eu fiz isso, eu lancei uma lista de e-mails para advogados em Orlando, porque eu estava indo para lá. Eu falei, mandei para e-mail, eu tenho 2 vagas para fazer gravação de conteúdo gratuita. Eu vou fazer os scripts, eu vou preparar tudo, eu vou gravar, vou editar, eu posso até postar para você. Eu só preciso que você me dê esse tempo e me permita usar esse material depois. E a gente fez isso, eu liberei 4 slots ali de gravação, gravei com 4, fechei 2. Ali. Entendeu? A gente gravou, eles gostaram, foi relevante para eles fecharam. Então isso é uma estratégia interessante para muita gente, mas você precisa entregar o resultado. Tem que entregar. Você tem que entregar. Coisa interessante. Até porque quando você fala de tráfego, por exemplo, a pessoa ela muitas vezes não quer gastar o dinheiro dela. E para você dar o resultado de tráfego, ela, no mínimo tem que colocar o ad spend, entendeu? Sim. Então é um pouquinho mais delicado você fazer com tráfego. Com vídeo é mais de boa, porque você só precisa do tempo dela para produzir isso. E é uma coisa que você entrega objetivamente aqui, tá aqui o arquivo, tá aqui a versão final. É bem fácil de mostrar o valor disso, né? E a pessoa, não gostei do vídeo, mas não gastei nada com isso. Sim. O tráfego, o cara falou, não trouxe resultado, mas eu gastei $500. Então você tem que estar seguro ali. E no começo, igual você falou, antes de você ter case, vale muito mais do que, sei lá, $1.000 que você cobra no início, vale muito mais um testemunho, um depoimento em vídeo de um cliente que você vai trabalhar de graça. Pô, você tem muito tempo livre, você não tem uma agência com 20 clientes e várias pessoas e várias reuniões e várias tarefas administrativas para gerenciar. Seu foco é fechar cases, criar cases. Fazer isso de graça muitas vezes abre portas para coisas muito melhores daí para frente. Com certeza. Com certeza. Mas fechou, Danilo. Espetacular essa entrevista. Algum último ponto, uma última consideração que você queira passar para o pessoal? Cara, eu acho que é só depois que você entra nisso, depois que o fluxo começa a rodar, é realmente uma experiência assim que vai transformar a tua vida. Então, não tem nenhum modelo de negócio que eu conheça, não tem nada parecido que vai te dar tanto faturamento, com uma qualidade de vida tão boa, sem você precisar ter um diploma, sem você precisar ser alguém super relevante. Então, assim, para quem está pensando em fazer isso, cara, encontra alguém que vai te dar o direcionamento, encontra algum mentor, encontra alguém que já fez. No caso, eu tenho você como mentor muitas vezes nesse sentido de, cara, vamos conversar sobre campanha, me mostra o que está funcionando para você, a gente tem essa troca e, cara, isso me faz pular muitos passos na frente, porque você construiu um negócio fenomenal e você tem uma experiência fenomenal em como fazer essa prospecção, como fazer esse modelo de negócio funcionar. Então, hoje em dia, eu garanto que qualquer pessoa que se dedicar ao seu trabalho e passar por todas essas frustrações iniciais, mas com dedicação e com resiliência, qualquer um tem a capacidade de faturar R$100.000 por mês, com uma margem de 60%, de 70% muitas vezes, com 10 clientes, com uma carteira de 10 clientes. Então, assim, é um trabalho leve, é um trabalho tranquilo, você consegue dedicar tempo, você tem um time que roda, compacto, e você ganha mais do que qualquer emprego público ou qualquer parcela da população pode ganhar. Então, a minha fala final seria essa, cara, dá essa chance, confia em alguém, você tem o seu programa de mentoria, você tem o seu curso, compra o curso, fala com o Paulo, porque realmente, assim, você tá isso aqui, e de hoje você achar que R$10.000 é muito no teu mês a mês, é porque você não experimentou 100, 200, 300 ainda. Exatamente. Danilão, muito obrigado pela participação, como sempre. Valeu. E bora pra cima. Vamos pra cima.